Nós somos a Educadora. Educadora. ZYK 531, ondas médias 1020 kHz. ZYG 852, ondas tropicais 2380 kHz. Rádio Educadora, Limeira, São Paulo. Na internet educadora.am. Educadora 80 anos. Hashtag Vem Nessa Onda. Agora, no rádio, no celular, na internet e nas redes sociais, mais um campeão de audiência. Educadora Meio-Dia. Limeira e região em destaque. Educadora Meio-Dia. Educadora. Participação da equipe de jornalismo da Educadora. Apresentação Nani Camargo e Caio Bortolã. Olá, pessoal. 12h55, começa mais um programa Educadora Meio-Dia nesta terça-feira. Hoje é dia 2 de julho de 2019. Muitas notícias para vocês ao longo do programa. A gente vai falar de um empreendimento que foi lançado hoje de manhã. Olha só, Limeira crescendo economicamente. Daqui a pouquinho o repórter Danilo Janini vem com mais informações e toda a cobertura da sessão da Câmara de ontem à noite. Pegou fogo, teve visita, né, de motoristas de ônibus, de motoristas de aplicativos, inclusive foi uma das partes tensas da sessão, porque teve protesto, teve gritaria, a gente vai mostrar tudo para vocês. Mas antes, vou dar uma boa tarde à minha colega Renata Reis e já vou emendar a primeira pergunta. Renata, que calor é esse? Mas parece que vem frio, né? Oi, Nani, boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham. Gente, tá calor aqui. Tá calor, um veranico. É um veranico, né? O termo correto, Acho né? que sim, tá quente, já faz dias e o tempo tá insuportavelmente, pelo menos para mim, seco. Tá demais. Tá tudo sujo. Precisa chover, né, Quintal Renata? não para limpo, tudo empoeirado. Parece que tudo tem cor de terra. E fora a fuligem, né, que a gente viu de uma forma mais intensa no final de semana. Agora, Nani, se vier o frio, que vários veículos de comunicação estão informando aí as previsões da chegada de uma massa de ar fria, intensa, uma massa intensa aí, deve começar a mudar o tempo. A gente já percebe que tá um vento pela manhã, um vento estranho. Eu tô dizendo que tá calor, mas assim, eu percebi ontem saindo da Câmara Municipal. Ontem fez muito calor à tarde. A hora que eu saí da Câmara, eram umas 11 horas. Meu carro, como tava lotada a Câmara, eu estacionei um pouquinho longe. Aí eu falei, meu Deus, tava com uma camisa, assim, mais uma roupa de calor. Aí percebi realmente. Tava mais friozinho. Tava frio. Hoje também estava um vento. Uma brisinha de manhã, isso, né? bem, um vento estranho. Então a previsão é de que vai mudar o tempo aí nesta semana. E a previsão pro final de semana, olha, tem previsão de 0 grau. Eu não acredito que Limeira vai registrar 0 grau, mas São Paulo, eu acredito que pode chegar a essa temperatura. Campos de Jordão, as cidades de Santa montanhosas, Catarina, no sul do Brasil, a gente já registrou, né? Até uma pequena nevinha, mas né? já falaram que por aqui pode chegar aos 7 graus, aos 5 graus, 3 graus. Se chegar aos 7 graus, já pra gente vai ser um frio daqueles, né? Gente, eu tenho um pouquinho de dificuldade com o frio.
Mas confesso também que me frustra um pouquinho, me frustrou este inverno, porque eu separei, sabe, bota, algumas roupinhas de frio que ficavam guardadas e não consegui usar nada. Mas vai ainda. usar essa semana, então pelo menos a previsão de que vai chegar um frio bastante intenso aí em todas as regiões. Não deve ser diferente em Limeira. Vamos aguardar, então, para ver essa mudança repentina, porque estamos com dias muito quentes. Chegar no final de semana, que sejam 7 graus, sensação térmica deve ser menor. Então, a gente vai, dar uma congeladinha aí. Adoro. Fica preparado, mas a gente vem com a notícia pontual das temperaturas e você já pode ficar preparado. Aliás, Renata Reis, já pegando esse gancho do frio, hoje à noite tem programa Bastidores e não é, obviamente, sobre frio o tema, mas tem a ver com um trabalho que é feito pelo Ceprosom em parceria com um grupo de voluntários que fica a noite toda circulando a cidade, ajudando essas pessoas que dormem nas ruas, que têm problemas com álcool, com drogas, que não têm onde morar, né, Renata? Pessoas que ficam à margem da sociedade, pessoas que perderam praticamente tudo, inclusive até a própria dignidade, Sim. né? E é o tema do Bastidores. É o tema do Bastidores hoje. Nós, entre os convidados, quem não conhece, vai conhecer o Betinho Neves, né? Ele é uma referência nesse trabalho, né? De auxílio às pessoas em situação de rua, dependentes químicos. Então, Betinho vai estar aqui, vai contar um pouco do seu trabalho e vai contar um pouco sobre esses projetos sociais. E também estará conosco o Leonardo Marçal, que é da comunidade Valentes de Davi, as famílias que sofrem ou já sofreram com dependentes químicos devem conhecer também esta clínica de recuperação, e nós vamos falar bastante sobre este assunto. Muito bem, 1h em ponto, vamos então à Câmara Municipal. Hoje tem depoimento na CPI 2 do transporte. CPI da base, né? CPI da base, exatamente, a CPI presidida pela vereadora Érica Tanque, que é a líder do governo. Às 14 horas, o secretário de Mobilidade Urbana, Rodrigo Oliveira, presta depoimento a esta CPI. Na sexta-feira, Renata, o interventor da aviação limeirense, o Renato Pavanelli, ele foi sabatinado pela CPI 1. E esta CPI tem membros da oposição e, olha, foram mais de 5 horas de depoimento. Ele chegou à Câmara por volta da 1h30, 2 horas, e era mais de 6 horas da tarde. Na última sexta-feira, o depoimento continuou rolando. Você que acompanhou melhor, né, a oitiva do interventor Renato Pavanelli. Mas todo mundo já deve ter ouvido aquela frase de que quantidade não quer dizer qualidade. Ele ficou mais de 5 horas, mas a informação que nós recebemos, né, você acompanhou com mais proximidade, não levou número algum, não prestou as informações, né, necessárias com dados, já que é o interventor, o administrador do sistema até então. Foram pouquíssimas as informações prestadas. Renata, o Renato Pavanelli, ele respondeu a todas as perguntas. Eram até perguntas repetidas, porque ele realmente foi, vamos dizer assim, não é mãos abanando, né? Mas ele não levou realmente planilhas, ele não levou dados. Como ele administra a aviação limeirense, toda a parte financeira, tinha essa expectativa, porque o caos que foi instalado no transporte público de Limeira tem tudo a ver com questões financeiras da aviação limeirense. Então, muitas perguntas dos vereadores foram nesse sentido. Qual é a dívida? Quanto custa para fazer a manutenção num ônibus? Quantas manutenções são feitas por mês? Quanto é que ganha cada motorista? Qual que é a dívida trabalhista? Enfim, e ele não tinha esses dados de cabeça e ele respondia toda hora. Vamos marcar um dia, vocês irão até a minha sala, eu abro o meu computador e mostro os números porque não tenho de cabeça. Então, quer dizer, questões macros, ele respondeu. Era até paciente, a Constância Félix, o Marcelo Rossi, que são da oposição, fizeram muitas perguntas, assim, seguidas. Que se espera, né? Se espera de uma oitiva assim numa CPI que tem que fazer várias perguntas mesmo. Agora, me estranho. Dados, o preto no branco, né? Ele se comprometeu a enviar posteriormente. Ou seja, o trabalho vai continuar, mas planilhas ele não trouxe, Renato. Então, a impressão que se dá é que todo mundo ali perdeu tempo, né? Foram mais de 5 horas, pelo menos a maior parte do tempo
foi praticamente perdida, porque se não há informações, detalhes que possam ajudar no esclarecimento de dúvidas, que é o objetivo da CPI, né? Você fica meio frustrado, né? A impressão que se dá é que se perdeu tempo e daí depois eu encaminho, poxa, já era o momento, né? No momento em que se marca uma oitiva para que a pessoa seja ouvida, ela vai ter que responder. Então, que vá munida, né, de informações para serem prestadas a queira bem ou mal, são eleitos, estão lá legitimamente, tem que prestar informação. Então, e o senhor Renato Pavanelli também estava muito bem instruído daquilo que ele iria responder e do que ele não iria responder. Porque, por exemplo, Renata, muitas das perguntas que eram feitas a ele, envolvendo a Limeirense, envolvendo o financeiro da Limeirense, respinga em decisões do próprio executivo. E aí ele respondia, não, mas isso eu não posso dizer. Eu não posso falar de contrato emergencial, isso é com o prefeito. Ah, não, mas isso é uma decisão do executivo, eu não tenho ingerência. Então, muitas das respostas do Pavanelli era nesse sentido. Ah, mas não, sobre emergencial, eu não tenho nada a ver, eu administro a Limeirense. Então ficava essa toma lá da cá. Mas é compreensível que ele diga que a responsabilidade de responder determinadas perguntas, como sobre contrato emergencial... Porque cabe ao executivo Porque cabe, de fato, ao executivo, não é uma decisão do interventor. Mas o que cabe ao interventor, como números, financeiro, etc., ele deveria responder. E ele deve ser cobrado enquanto também um agente público, porque ele foi nomeado pelo prefeito Mário Botion e recebe um bom salário de verba pública, é dinheiro público, para trabalhar, para ser o administrador do sistema do transporte coletivo. Então tem que prestar informação. Agora, parece que todo mundo ali perdeu tempo, né? Um gasto de tempo, de recursos e tudo mais. Mas você sabe que a CPI, os trabalhos podem ser prorrogados e o Pavanelli pode ser chamado novamente, né? Se os vereadores acharem que realmente volta Pavanelli e traga as planilhas, traga a papelada, nem que ele tenha que vir com um carrinho de mão, sei lá. Mas então, de novo, né? Poderia já ter, né? Você gasta tempo, você gasta energia, né? Então, enfim. Renata, acredito que hoje, no depoimento do Rodrigo Oliveira, o Rodrigo Oliveira já tem ele conhece mais os meandros da política, sabe talvez lidar mais com essas situações de pressão, né? Estar numa CPI e responder. Só que ele vai ser sabatinado por vereadores que são ligados à base aliada, enfim, não colocando em xeque a idoneidade desses vereadores. Quais são os vereadores integrantes da CPI da base, Nani? Da CPI 2 são Érica Tanque, Estevão Nogueira, Hélder do Táxi. E tem mais um agora. José Roberto também é dessa? Não, o Zé é da CPI 1. CPI 1, isso, que tem o Marcelo Rossi, a doutora Mayra. Será? A gente já vai checar o outro integrante. Mas todos é uma CPI 100% governista. Então, talvez o Rodrigo Oliveira se sinta mais em casa. Por falar em Hélder do Táxi, poxa vida, parabenizou todo mundo ontem pelo bom andamento das CPIs. E ele falou, estou nas duas CPIs, né? Você vê ele falando, já que eu estou nas duas CPIs, quero parabenizar o trabalho de todo mundo, tá todo mundo bem, tá todo mundo apurando, todo mundo fazendo... Não tá tudo bem, né? Não tá tudo bem. O sistema de transporte não tá tudo bem. E que bom que os vereadores estão empenhados, porque é isso que se espera mesmo de vereador, né? Exatamente, né? Se você está numa CPI, você tem que saber perguntar, tem que saber apurar e tem que ir na veia, né? Então... também acho que não tem parabéns quando se está fazendo apenas aquilo que você tem que fazer, né? Quando é sua obrigação, exatamente. E vai falar de parabéns, de comemoração para trabalhadores do sistema do transporte coletivo, vai falar isso para eles. Olha, vai ver Renata, a situação de centenas e centenas de trabalhadores que são não sabem 480, o que Renata. vai acontecer. Não sabem o que vai acontecer. E aqui não fica nenhuma crítica, algo negativo sobre essa decisão do prefeito Mário Botion de realizar uma contratação emergencial nesse momento. Eu, sinceramente, não sei fazer uma análise nesse momento se é bom ou não, ou a continuidade da intervenção. Só o tempo vai mostrar. Mas algo patente é a situação dos trabalhadores do sistema do transporte coletivo. Você já parou para pensar, Nani, que eles estão nessa situação? Já pensou se resolvem por conta de não saberem o que pode acontecer? Eles resolvem parar a categoria. Simplesmente não tem ônibus na rua. Parar nesse momento de transição, porque há aí 90, 100 dias para até a contratação emergencial, a outra empresa assumir, etc. Existe um tempo aí em que existe um risco.
Existe, Renata. É por isso que é bom manter um bom diálogo, a intervenção, os representantes da intervenção com a categoria, porque se eles resolvem parar pela insegurança com o futuro, o que vai fazer? Renata, inclusive ontem, muitos trabalhadores da aviação limeirense foram até a Câmara Municipal, se reuniram com vereadores e a angústia é exatamente essa questão do futuro. Eles nem estavam exigindo que sejam absorvidos pela nova empresa, que segundo o prefeito Mário Botion será contratada, mesmo porque não dá para fazer essa exigência, né? Você contrata uma empresa que vem de fora e eu não sei se legalmente a prefeitura pode obrigar. Você vem, mas você não traz os seus funcionários, contrata os que estão aqui. Realmente eu não sei obrigar, mas acho que não tem uma questão trabalhista pode aí. Haver um diálogo, né? E daí talvez absorver parte, vai mas depender da empresa contratada, acredito eu, né? Absorver ou não essa mão de obra, porque vai ser responsabilidade dela, né? Pois é. E aí, então, eles foram à Câmara, pediram que os vereadores fizessem uma reunião, intermediassem junto ao Executivo providências sobre a rescisão, mas não é as dívidas da Limeirense lá atrás, é a situação de agora. Se vem uma empresa e traz outros trabalhadores, eles vão ser demitidos. A rescisão de agora, quem é que vai pagar? Porque se a Limeirense está quebrada, né, e a prefeitura que está intervindo na Limeirense, então é a intervenção que vai fazer a rescisão, é a Limeirense, enfim. Você ouviu, então, alguns dos motoristas, Ouvi né? 3 motoristas que estavam lá, mas tinham também cobradores, tinham... Porque você percebe, eles já não sabem mais da o que mecânica. fazer. Eles recorrem à casa política, que é a Câmara Municipal de Limeira, que deve mesmo receber todos os cidadãos que têm suas preocupações. Enfim, é uma categoria profissional, mas é uma categoria que presta serviço ao poder público. Então, eles acabaram recorrendo à Câmara na sessão de ontem, não é? Isso, e eu conversei então com 3 motoristas, eles estão há bastante tempo trabalhando nessa área, acompanharam aí todos os dissabores que passaram, desde a intervenção, enfim, o risco de serem demitidos, essa troca de comando de sindicato, né, Renata, que acabou também afetando a categoria, enfim. Vamos ouvir então o que eles falaram e o que eles esperam da Câmara e também da Prefeitura. Vamos ver. Qual que é o seu nome? Reginaldo Otávio de Lima. E você é motorista? Motorista. E o seu nome? João Antunes, sou motorista também. E você? E Vanderlei, também sou motorista. E qual que é a situação, então? O que vocês querem do prefeito e por que procuraram a Câmara Municipal hoje? A gente veio, junto com os vereadores, procurar achar uma solução, uma saída. E do jeito que está, a gente não sabe quem vai pagar, se não vai ter plano médico. Então, a situação chegou num crítico, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, a gente quer uma saída. Quem vai pagar, se é a prefeitura, se é a empresa que vai vir, a gente quer uma saída, que do jeito que está todo mundo desesperado. Qual que é o clima? São cerca de 480 funcionários. Como é que está o clima na aviação limeirense? Isso já há muito tempo, né? Está tenso, o clima está muito tenso lá. Porque nós não sabemos quem vai pagar nossas rescisões trabalhistas, né? Então nós estamos querendo ver quem vai pagar. Se é o prefeito, se é a nova empresa ou se é o sindicato, né? Entendeu? O clima está muito tenso lá. E no seu caso também, você tem a mesma opinião, né? Então, vocês estão sofrendo há muito tempo. Há muito tempo. Como o João falou, a gente tem que ter alguém que fala, não, eu assumo daqui em diante. Ele falou que assumia em 2017. De lá para cá, ele vem pagando como ele tem prometido, e recolhendo o fundo de garantia, salário, vale alimentação, tudo certinho. Isso a gente não questiona. O que a gente questiona é a partir de setembro em diante. Vai entrar uma outra empresa? Vai. Porém, fundo de garantia é nosso, já está depositado. Porém, e um 13º, uma férias, rescisão. Quer dizer, todos os direitos trabalhistas. Né? Então, o questionamento seria mais esse. Segundo o prefeito, ele fala que tem esses 45 carros. Porém... mas dá para pagar? Os 45 carros pagam a rescisão? Não dá para pagar, não. Ixi, nem... Então... Isso aí é um processo muito demorado também. Vai para a justiça, 5 anos decidir, depois vai para leilão. É muito complexo, então... Quer dizer, vocês não têm a garantia do emprego e nem sabem se vocês forem, de repente, demitidos, se vocês vão receber. Segundo o prefeito, ele falou que vai absorver a mão mão de obra. Vai conversar e vai trazer para que seja absorvido pela nova empresa.
Mas isso aí é uma coisa que ele falou, é uma coisa que está no condicional. Também não sabe se a outra empresa vai querer a gente, tá entendendo? É que está com a carteira registrada, como que eles vão registrar a gente? Se ele registrar a gente, já está assumindo uma dívida da outra empresa, então o empresário não vai fazer, acho que não vai fazer isso. Mas eu vim aqui para procurar uma saída com os vereadores, para ver uma luz no fim do túnel aí para a gente. Muito bem, conversei então com os 3 motoristas durante a sessão da Câmara Municipal da última segunda-feira. Renata, eles estão assim. E aí, os casos pontuais, né? Um desses motoristas tem 14 anos de viação limeirense, o outro tinha 24, foi demitido lá atrás e voltou agora. Aí tinha um outro caso que eles estavam citando muito. Tem um motorista que a mulher está com câncer. Então, ele está afastado, cuidando da mulher, tem filho e não sabe se vai receber. Você está entendendo? São 480 funcionários, ou seja, 480 famílias que dependem dessa questão. Então, a gente sabe, tem a questão trabalhista, mas a parte social não pode ser ignorada, né? Sim. Ô, Nani, nós estamos, então, para esclarecer algumas das dúvidas, ou se não todas as dúvidas, com o secretário municipal de Assuntos Jurídicos, Dr. Daniel de Campos. Doutor, obrigada por sua participação no Educadora Meio-Dia. O senhor deve ter ouvido, então, a angústia, né, de muitos dos trabalhadores da aviação limeirense. O senhor pode responder de que forma isso vai proceder a partir da contratação emergencial? A nova empresa ela vai poder assumir passivo? A intervenção vai poder demitir essas pessoas e pagar aí pelo menos esse tempo em que elas trabalharam para a intervenção? Como é que funciona e como é que vai ser, doutor? Boa tarde. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Nani, a todos os ouvintes. Renata, é importante a gente lembrar que quando teve a intervenção, o contrato com a aviação limeirense tinha esgotado, tinha terminado esse contrato. Como tinha terminado esse contrato, a aviação limeirense já estaria sem 70% da operação, o que, obviamente, dado até todo o seu endividamento, a empresa iria quebrar naquele momento, né? Consequentemente, todos os funcionários estariam na rua, naquele momento, sem receber salários e sem receber verbas rescisórias. Com a intervenção, o que aconteceu? Postergou toda essa situação, né? Postergou essa situação. Lembrando que o salário dele estava atrasado, fundo de garantia atrasado, estava atrasado com o vale alimentação, atrasado com o convênio médico. Com a intervenção, tudo voltou para uma regularidade administrativa. Os salários começaram a ser pagos em dias, foi parcelado o fundo de garantia, passaram a receber em dia tanto o vale alimentação quanto também o convênio médico, né? Então, durante 2 anos, né, até agora, mais de 2 anos, eles tiveram essa regularidade, né? Isso é importante a gente frisar. Certo, doutor. Agora quer dizer que, assim, a intervenção ela não pode, então, assumir nada. E a partir do momento em que a nova empresa contratada emergencial assumir, ela também não terá responsabilidade com essas pessoas. Essas pessoas, então, pelo que eu entendi, me corrija se eu estiver errado, é problema da aviação limeirense. É isso, e a aviação limeirense, e aí essas pessoas vão ter que procurar os responsáveis da aviação limeirense para poder receber algo, se é que vão conseguir. É isso, doutor? Olha só, Renata, quando teve a intervenção, o que a municipalidade fez? Retirou a administração dos sócios e colocou um administrador lá que passou a administrar com uma única obrigação, que é manter a operação do sistema, para que a população não ficasse sem o transporte público. Para manter o sistema, tem que manter os ônibus, pagar o óleo diesel, teria que pagar o salário dos funcionários, teria que pagar os ônibus
a parcela dos ônibus, para não perder o ônibus, senão também perde a operação, e tudo isso foi feito, tanto foi feito, e sobreviveu a intervenção durante 2 anos, uma empresa que já estava quebrada muito antes da intervenção, muitos anos da intervenção, ela já estava tecnicamente quebrada. Com os termos da intervenção, o que se faz? Passa-se a chave da empresa a quem é dono da empresa. Ô, doutor, então, assim... não é dona. Não, nós entendemos até a sua preocupação em explicar que o município interviu para que nada parasse, a população de um modo geral não fosse afetada e os trabalhadores também não perdessem o emprego. Ponto, isso está claro. Mas agora, sim ou não, essas pessoas, o município não vai poder fazer nada em relação ao tempo em que elas prestaram serviços, inclusive nesse período de intervenção. O município não vai poder resolver a situação trabalhista delas. Doutor, vem a empresa nova, a empresa ganhou emergencial, vamos imaginar em setembro, que é o prazo que vocês colocaram. Começa uma empresa nova e esses trabalhadores não serão absorvidos. A gente está nesta hipótese. O que acontece com a questão trabalhista desses trabalhadores? Eles simplesmente é problema da Limerense ou é problema da prefeitura? Eles simplesmente estarão na rua. Não, olha só, devolve-se à empresa a administração dos donos. Né? Os donos que vão resolver o que fazem com o seu patrimônio e com os funcionários que pertencem à empresa. Né? O que está sendo proposto juntamente para os funcionários é que haja, isso não é obrigatório, mas pode haver um trabalho juntamente com a empresa que vier a ganhar, é um trabalho até lógico, no sentido dela, ao invés de contratar 150 motoristas, novos motoristas que não conhecem a cidade, que não sabem operar ônibus, até porque 150 motoristas com prática em ônibus é uma coisa extremamente difícil, que ela ofereça esses novos empregos a esses que já fazem parte da aviação limeirense, aproveitando os funcionários. Mas veja bem, a aviação limeirense é uma empresa que tem um quadro societário, tem um CNPJ e tem o seu endividamento e o contrato está encerrado. A empresa que vier agora a ser contratada emergencialmente é uma outra empresa com outro sócio, com outro CNPJ, e é um outro contrato que não tem nada a ver com o contrato com a aviação limeirense. Simplesmente trata-se de transporte urbano, só isso. Então, a empresa que vier, ela não tem nenhuma obrigação para com a empresa limeirense, quer os sócios, quer dívidas, quer os funcionários. O que está sendo dito é o seguinte, que será feito um trabalho no sentido que a nova empresa que vier, ela possa, né, contratar os funcionários que eram da empresa limeirense que tiverem interesse em ser contratados para a nova empresa. Uma empresa, outra empresa, assim como a prefeitura, ela não intervém na decisão que for depois dos sócios da aviação limeirense com aquilo que ela vai fazer com o seu patrimônio ou com os seus funcionários. Né? Até porque a dívida é a dívida da empresa. Lembrando, novamente, a prefeitura não interviu com a missão e nem deve, e nem tem obrigação legal ou dever legal de sanear a empresa de ação limeirense, é uma empresa privada. A dívida é dela. Okay? A intervenção existe para manter o serviço, não pagar dívidas da empresa limeirense, que essa dívida é dívida que pertence aos sócios. Né? A municipalidade não pode fazer isso, por sinal, isso foi deixado claro a todo momento, tanto quanto quando eu estive na Câmara Municipal, fiz uso da tribuna, expliquei e foi perguntado diretamente isso e foi dito a todos os vereadores, a todos os presentes, a todos os funcionários que estavam lá. Isso, todo momento, foi muito bem esclarecido para que não parasse dúvidas com respeito aos atos da administração municipal. Aquilo que a administração pode fazer e aquilo que ela não pode fazer legalmente, não é? Então, quanto aos funcionários, eu acho que o sindicato ele deve estar num compasso de espera, porque a questão de uma nova empresa vir e contratar, né,
oferecer emprego para os funcionários da Limeirense, obviamente, eles querem saber o seguinte: qual é a empresa? É uma empresa séria? É uma empresa que não é séria? É uma empresa grande? É uma empresa pequena? Logicamente, essa situação que só vamos saber quem vai ganhar depois que tiver todo esse trâmite do processo para a contratação emergencial. Após aí, quando aparecer a empresa, logicamente, essa situação poderá impactar de forma positiva ou negativa a decisão dos empregados e o posicionamento do sindicato. Então, hoje, qual que é a missão da administração? É dar todo o trâmite necessário para a contratação da empresa, para a empresa do contrato emergencial. Sabendo quem que for essa empresa, logicamente, isso impactará na visão de todos os funcionários do sindicato. Isso será um facilitador ou não, segundo a visão deles, né? Muito bem, então, doutor Daniel, até todos esses questionamentos, esses esclarecimentos são pertinentes, porque não estamos falando apenas de uma categoria profissional, né, Nani? De uma situação particular, embora sejam centenas de pessoas, mas são centenas de pessoas que prestam um serviço essencial. E caso, de repente, eles não se sintam seguros e decidam tomar, de repente, alguma atitude, é o transporte público que está em risco, não é? Com certeza, Renata. É uma apreensão muito grande. Conversei com os motoristas. Inclusive, Renata, é bom que a gente frise aqui que em nenhum momento eles criticaram a questão da intervenção. Um deles até chegou a falar: não, a gente recebeu essa questão de salário que estava atrasado, o depósito do fundo de garantia. Mas eles pensam daqui para frente. Eles usavam esse termo em setembro. E a partir de setembro, que em tese a nova empresa começa a operar, o que a gente vai fazer? Até aí, eles até colocaram: se nós formos demitidos e todos os direitos trabalhistas forem pagos, ok, tá todo mundo sujeito a ser demitido, enfim, trocou a empresa. Agora, não dá para, né, eles ficarem aí esperando o que pode acontecer. Agora, o que o doutor Daniel está explicando, olha só, a Shirley até coloca aqui: Nani, quer dizer que os funcionários vão ficar a ver navios? Não se sabe, né? Pelo que deu a entender. Não, o doutor Daniel foi muito claro: a prefeitura não pode intervir numa empresa privada. E a responsabilidade pode tirar dinheiro público para pagar rescisão que envolve pagamento privado. Ou seja, entrega as chaves para a Aviação Limeirense, que não tem mais contrato com o poder público, ou seja, a situação é realmente muito complicada. Nós agradecemos a sua participação, doutor Daniel de Campos. Situação que não deve ser comemorada ou parabenizada, né, Nani? É uma situação de alerta que estaremos acompanhando. Doutor Daniel, muito obrigada por sua participação, pelos esclarecimentos. Uma boa tarde. Boa tarde a todos, estamos à disposição. 1h26. Aguinaldo Eletrônica conserta sua TV, sua máquina de som, seu micro-ondas, aquele eletrodoméstico que quebrou. Inclusive, estou com ferro de passar queimado. Deixarei lá na Aguinaldo Eletrônica, porque, Renata, não sei o que aconteceu. Então sabe aquela ajeitadinha na roupa lá, né? Peguei, sabe aquele ferro velho? Tem algumas técnicas, a depender do tecido, que você coloca para secar de um jeito lá. Né? Você lava a roupa, já coloca no cabide e pendura, dependendo da camisa, isso fica legal, não precisa né? passar. Pois é. Mas eu vou passar, claro, na Aguinaldo Eletrônica, porque eu sei que a empresa é de confiança, mais de 36 anos de experiência, fica na Rua Tiradentes, 1075. E o telefone fixo e o WhatsApp é o mesmo, 3441-4311. 3441-4311, 1h27. Vamos ao intervalo comercial, porque na volta tem mais. Você não sai daí, não. Na volta tem mais Educadora Você Meio-Dia. está conectado em todas as plataformas. Educadora Meio-Dia. Em março, Limeira atingiu o maior consumo de água dos últimos 6 anos. Se cada limeirense parar de lavar a calçada de sua casa toda semana, podemos economizar mais de 1 bilhão de litros de água no ano, o suficiente para abastecer a cidade inteira por um mês. Sim, lavar a calçada com mangueira, mesmo que só uma vez na semana, equivale ao consumo mensal de água da cidade inteira. Não vacile, reutilize, reaproveite, economize. Aquele 1 minuto faz toda a diferença. BRK Ambiental. Operação
Operação Preço Baixo, Savenhago. Ainda mais ofertas. Preço baixo em todas as sessões. É a grande operação de economia Savenhago. Ofertas imperdíveis para você. Cebola nacional, quilo 3,98. Açúcar cristal Guarani, 5 quilos, 6,85. Capa do colchão mole Minerva, peça inteira a vácuo, quilo 13,45. Mussarela Italac, peça ou pedaço, o quilo 16,90. Parcele em até 3 vezes no cartão Savenhago. Operação Preço Baixo, Savenhago. São muitas ofertas. Aproveite! Mande sua mensagem de texto ou voz. 992225124. Esse é o WhatsApp da Educadora. A festança vai começar e você não pode ficar de fora. Vem aí o primeiro arraiá solidário do Shopping Center Limeira. O melhor arraiá de toda a região. Atrações como Eduardo e Rafael, Banda SA4 e Xande Lennon. O agito será no estacionamento do shopping nos dias 20 e 21 de julho, das 16 às 22 horas. Comidas típicas, quadrilhas, brinquedos e muito mais. Shopping Center Limeira, o shopping de toda a cidade. Já estão abertas as inscrições para o curso de CIPA da Unimed Limeira. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho. Atualize-se, o curso atende a NR5, inclui material didático, coffee break e será realizado de 13 a 16 de agosto, das 8 às 13 horas. Inscrições até o dia 6 de agosto. Inscreva-se já pelos telefones 3404-8440 e 3404-8437. Corra, as vagas são limitadas. Unimed Limeira, cuidar de você, esse é o plano. Mande sua mensagem de texto ou voz. 992225124. Esse é o WhatsApp da Educadora. Café Kill é o mais gostoso, mais encorpado. Kill, o café de Limeira. Todo dia, você sabe que para ficar bem informado é só se ligar. Jornalismo Educadora, isento, imparcial, atuante. A notícia em tempo real em todas as plataformas. Jornalismo Educadora. Compromisso com o povo. Compromisso com a verdade. Educadora. Muito mais que rádio. Vem nessa onda. Tá na hora de trocar seu celular. Corre pra Casas Bahia. Seu usado vale mais. A memória sempre cheia. A bateria não dá mais. Quem quiser troca com a gente. O desconto é sempre mais. Na Casas Bahia tem os smartphones que você quer. Tem Moto E5 Play por 599. Tá na hora. Mande sua mensagem de texto ou voz. 992225124. Esse é o WhatsApp da Educadora. Vem pra biometria, vem, não pode faltar ninguém. A Justiça Eleitoral convoca os eleitores de Limeira para o cadastramento biométrico obrigatório. Se você não fez a biometria, agende o atendimento no site tre-sp.jus.br e vá ao cartório eleitoral no dia e hora agendados. Você deve apresentar comprovante de residência recente e documento de identidade oficial com foto. O eleitor que não comparecer terá o título cancelado. Não deixe para depois. A digital de cada um faz a diferença. Não pode faltar ninguém. Alô pessoal, aqui é o Geraldo Luiz, apresentador. Você já conhece o plano de assistência funeral Bom Pastor? A Bom Pastor está há 40 anos prestando serviços funerários com planos de assistência funeral regulamentados por lei federal. Uma estrutura completa, profissionalismo, solidez e experiência. No momento da perda de um ente querido, você pode contar com o Grupo Bom Pastor. Ligue 0800 177 227. Grupo Bom Pastor. Servir, amparar e tranquilizar. Muito mais que rádio. Educadora. Os temas locais em pauta. Educadora Meio-Dia. Muito bem, estamos de volta, 1h33 e
continuamos com o alerta que a Prefeitura de Limeira faz sobre o Aedes aegypti. Gente, é uma luta de toda a população e o maior foco do mosquito está no seu quintal. É sempre assim, gente. Tem que limpar, tem que tirar a água parada, que é onde ele se prolifera. Então, toda a população tem que fazer a sua parte e é aquele recadinho de sempre, né, Renata? Não deixa água parada, não deixe pneus velhos, os pratinhos das plantas têm que ser sempre limpos. Então, que se troque água todo dia ou então deixa os pratinhos virados de cabeça para baixo, é isso? Pois é, são apenas 10 minutinhos por semana. É a única forma da sua família estar protegida contra a dengue. Prefeitura de Limeira, unindo forças por uma cidade melhor. Renata, agora uma ótima notícia para Limeira em termos de economia, em termos de empreendedorismo. A rede Covabra de supermercados anunciou hoje que prepara uma segunda unidade para 2020 e olha só, a expectativa é da criação de 250 empregos diretos e uma média de 100 novos empregos indiretos. Ou seja, 350 empregos, pelo menos, com essa nova loja da Covabra que, olha... E sabe onde vai ser? Eu sei. Eu sei. E, aliás, que sacada. Que lugar lindo de lugar Limeira, lindo, né? estratégico. Sensacional, todo mundo conhece aquela área como a antiga. Até quando vamos falar antiga Lival? Gente, hoje é Centro Municipal de Eventos. Não é mais o centro de eventos. Funcionou, desculpe, né? Funcionou o centro de eventos por alguns anos, ali na Anel Viário, né? Com a avenida... Eu conheço ali como Avenida Maria Rio Claro, Tereza gente. de Barros Camargo. Ali é a rotatória que dá acesso a Limeira Cordeirópolis, Isso, bem ali, gente. de frente com o posto de combustíveis. Bem ali vai ser uma grande loja da rede Covabra. E que notícia boa, né, Nani? Vai ser uma loja super moderna, com várias opções, outras lojas ali dentro, num espaço super diferente. Muito bem, e o repórter Danilo Giannini acompanhou o anúncio que ocorreu no gabinete do prefeito, porque tem aí uma contrapartida da prefeitura, enfim, os incentivos fiscais que foram dados, e o Danilo traz mais informações. Vamos acompanhar. Seu Ronaldo, o senhor anunciou aí um grande investimento, apesar de não revelar valores, mas é uma obra grande, 250 empregos diretos, 100 indiretos, num momento de crise como esse. O Covabra, ele está melhor que todo mundo? Como o senhor consegue, num momento desse do Brasil em crise, anunciar uma obra desse tamanho? Olha, realmente, o país está em crise, né? Fazendo uma rápida retrospectiva aí, a gente vem desde 2015. 2015 teve uma queda de 3,4 de PIB, 2016 mais 3,5, cresceu um pouquinho em 17 e 18. Esse ano tem a previsão de 2,5 no início do ano, previsão do Banco Central. Já estamos falando em 0,9, ou seja, a gente tem uma dificuldade danada do país deslanchar. Mas nesses 4 anos, com queda de PIB e tudo, o Covabra vem abrindo lojas. Em média, a gente está colocando uma loja por ano em operação. Inauguramos também o nosso centro de distribuição lá na cidade de Sumaré, uma área enorme, 70 mil metros quadrados, para atender a nossa operação. Mesmo com crise, ou seja, nós estamos tendo condições, né, de fazer investimento, ou seja, a empresa vem tendo rentabilidade para poder fazer o seu investimento. Eu gostaria que, se não tivesse a crise, evidentemente, né, ao invés de nós termos criado, aberto 4, 5 lojas, talvez teríamos aberto 8, 10 lojas e aí gerado mais empregos ainda. Mas, infelizmente, apesar de tudo, estamos conseguindo dar continuidade no nosso plano de expansão. O senhor comentou sobre o setor de serviços, que é um setor que sempre respira, até momentos de crise. O Covabra está nesse setor. Se o país melhora, o Covabra pretende anunciar mais lojas aqui na região? Sim, acho que a taxa de crescimento vai estar sempre ligada também. Quanto mais o país cresce, mais as empresas crescem. Pode ser que você pegue uma situação de crise, talvez tenha a empresa não crescendo, isso é uma variação para cá de uma empresa em relação a outra, mas quanto mais o país se desenvolver, quanto maior o PIB nosso, maior a demanda e, consequentemente, as empresas se desenvolvem. Sim, em relação aos investimentos, novas lojas, além dessa loja anunciada aqui, o Covabra tem mais 2 projetos em andamento, ou seja, a ideia é que essa loja seja inaugurada até junho, aqui de Limeira, até junho de 2020, uma loja de Jundiaí está concomitante e deve ser inaugurada até junho de 2020 também, e uma outra loja em Campinas até o fim de 2020, ou seja, nesses próximos 18 meses aí, são mais 3 lojas em operação, e em relação à geração de empregos, cada uma é semelhante a essa de Limeira aqui.
O senhor falando de Limeira agora, por que aquela área foi uma escolha aleatória? O senhor pensou, teve uma pesquisa de mercado? Todo ponto de venda, toda loja que nós vamos inaugurar, evidentemente precede um estudo, né? Primeiro, evidente, a gente tem um olhar e sabe descartar de pronto se acha que não interessa, mas quando a gente olha e fala, ok, há condições, sempre precede um estudo. Aquela região, na verdade, o estudo foi assim que eu colocaria bastante light, por 2 motivos. Primeiro que a gente conhece bem a cidade, né? Todos nós moramos aqui. É um lado totalmente oposto da loja existente, ou seja, não há confronto em relação ao público que nós já atendemos hoje. É uma região que a gente entende que já tem uma demanda suficiente para a loja, e além da demanda suficiente, é uma área que está em expansão. Tem condomínios saindo, tem crescido muito rápido a região. Então a gente tem certeza que vai ser um sucesso a loja e a satisfação de poder atender aquele público na região que a gente entende que ainda carece de uma loja do nível de operação no Covabra. Ótima notícia. Torcemos por Limeira, né, Renata? Com certeza. O Danilo conversou com o seu Ronaldo dos Santos, ele é diretor da Covabra e também presidente da APAS, que é a Associação dos Supermercados, uma organização muito importante neste setor. E você viu ele falando, né? A expectativa era crescer muito mais, é que o país passou por tudo que nós já sabemos, já comentamos, a crise política que acaba afetando a economia, mas a gente está confiante, né? E uma notícia dessa, a gente tem que aplaudir, torcer, porque fala de emprego, mexe com a vida do trabalhador, né? Mexe com a vida do trabalhador, melhora, né, Nani? Melhora a economia, o desenvolvimento da cidade, daquela região. Então, boa sorte aí com esse novo empreendimento e que muito em breve outras unidades possam ser anunciadas. Muito bem, e a matéria completa você acompanha no portal da Educadora, nas nossas redes sociais. O Danilo Giannini conversou com o Ronaldo, também com representantes da Prefeitura e tem todos os detalhes sobre esse importante anúncio na manhã desta terça-feira. Renata Reis, agora vamos falar de Uber. Vamos falar de Uber, pelo jeito, né, Nani? Rendeu ontem. Só para recapitular, né? Para os nossos ouvintes telespectadores, na semana passada, então, a Prefeitura Municipal de Limeira, o prefeito Mário Botion, assinou e publicou, então, um decreto que regulamenta a categoria. O que causou aí uma certa resistência de muitos motoristas em relação às regras impostas ali naquele decreto, porque fala da exigência de um cadastro, do pagamento de algumas taxas, de punições caso o motorista não esteja cadastrado e não siga o ordenamento previsto ali naquele decreto. E eles falam em valores muito altos, não é, Nani? Então, eles falam que o decreto vai inviabilizar o trabalho da categoria, que equipara com os taxistas. Renata, e é bom que se diga que os taxistas também têm que ser preservados em todo esse processo, né? E eu nem sei se eles disputam o mesmo público, né? Então, a gente entende a reivindicação dos motoristas de Uber, mas também tem a questão que envolve os taxistas. Então, é realmente uma decisão difícil para o prefeito. Agora, eles alegam que não teve conversa, que não teve diálogo, enfim. É a reivindicação deles, que também é legítima, né? E eles também... Como os taxistas também são legítimos em lutar por eles. E né? eles também procuraram a Casa Política ontem, a Câmara de Limeira, durante a sessão ordinária, só que houve uma movimentação... Não foi muito amistoso, não, viu? Houve uma movimentação tensa, não é, Nani? Sim, com certeza. Alguns motoristas de Uber, porque também a gente tem que frisar aqui que a categoria, ela é dividida, não eram todos os motoristas que estavam presentes. Tem várias lideranças, viu, Renata? Tem liderança de um lado, tem liderança de outro. Por exemplo, a gente sempre fala aqui no programa com o Cássio Oliveira, que representa os motoristas, mas ontem ele não estava presente, inclusive. O Cássio enviou uma informação no final da tarde de ontem que a categoria não iria à Câmara. A categoria que está no grupo do Cássio. Aí já tem um outro grupo que foi à Câmara.
Então você percebe como os motoristas de Uber, eles também precisam se organizar, porque a Câmara está atendendo quem? É o grupo do Cássio, o grupo desta nova liderança, ontem o Rogério, enfim, tinha outros motoristas que estavam lá. Sendo que a categoria ela é única, né? É única. Uma categoria, mas existem grupos aí que acabam... E eles estavam ali discutindo entre eles também, e fazendo sempre essa ressalva, eles estão lutando pelos direitos que eles têm, mas ontem, vocês vão ver o que aconteceu ontem à noite durante a sessão da Câmara. Vamos conferir. Minha filha tá em casa, não, fica aqui, tem uma de 50 vacinados. Começou com a guardia, eles são policiais, ninguém é bandido aqui não. Ninguém é bandido, vocês caçaram. Isso é justo? Eu não estou dizendo que os taxistas não merecem trabalhar. Eles são uma categoria maravilhosa, magnífica. Nós não somos concorrentes, eu falo isso o tempo inteiro. Não existe concorrência entre táxi e Uber. Isso não existe. Nós não pegamos o passageiro do taxista. O nosso passageiro é aquele cidadão que está cansado de pegar um ônibus lotado, sair amarrotado, sabe? Ter que andar dezenas de quadras até chegar no ponto de ônibus. Nós pegamos ele na porta da casa deles e entregamos ele na porta do trabalho. Então a população viu que isso é possível.
Então, quando a população entender o que ele pode pagar por isso, algumas empresas até já pararam de dar o ticket, né, o vale transporte, em forma de cartão. Eles estão dando em forma de dinheiro para o funcionário escolher como ele quer chegar no emprego. O senhor concorda comigo? Muito bem, a gente fez aí um misto do que aconteceu ontem na Câmara Municipal. Então foi isso, Renata, começou com protesto e aí depois eles se reuniram na sala de trás do plenário com vereadores onde fizeram reivindicações. E é sobre esse assunto que a gente fala agora. Sim, nós vamos conversar agora com o presidente da Câmara Municipal de Limeira, Sidney Pascotto, Lemão da Jeová Rafá. Lemão, muito obrigada por sua participação no Educador a Meio-Dia. E é fato, não se questiona que a Câmara Municipal de Limeira é a casa política, é a casa das manifestações, onde todo cidadão, né, deve ser acolhido e deve ser permitido que se manifeste. Agora, parece que houve alguns momentos bastante tensos ontem em que se exigia, né, a participação, o uso da tribuna livre, houve ali alguns embates e inclusive com a necessidade do senhor falar até de uma forma mais incisiva ali com algumas das pessoas presentes. O que aconteceu ontem, Lemão da Jeová Rafá? Boa tarde. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Nani. Boa tarde, ouvintes do Educador a Meio-Dia. Sempre um prazer poder esclarecer e falar com vocês. Olha só, nós não fomos comunicados em nenhum momento que os representantes dos aplicativos estariam na Câmara Municipal. Eles chegaram com o direito das suas manifestações, mas em nenhum momento alguém da liderança veio conversar com a gente que queria usar a tribuna ou que queria explanar alguma coisa. Simplesmente chegaram e algumas pessoas presentes, junto com o pessoal do aplicativo, que são cidadãos, que precisam trabalhar, que são reconhecidos pelos vereadores que precisam trabalhar, mas tinha algumas pessoas que estavam simplesmente fazer política, incentivando as pessoas a fora Botion, que nós vereadores nem sabíamos por que fora Botion, não vai ter sessão, que nós nem sabíamos por que não iria ter sessão, já que não sabíamos nem o motivo, quais eram as reivindicações desse pessoal do aplicativo. Um pessoal novo, um pessoal que chegou, uma grande parte que chegou agora. Já disse que quando da aprovação da outra lei sobre as plataformas aí, existia cerca de 300 Uber na cidade, e agora eles nos confidenciaram que existe cerca de 1.300. Então é um pessoal novo que não participou, a grande maioria daquelas reuniões que tivemos com esse pessoal, nas comissões de transporte, junto ao prefeito, e agora aparentemente queriam reivindicar alguma coisa. Nós abrimos um espaço, sim, não na tribuna, porque eu não sabia nem quem era o representante dele, haja visto que tinha alguns representantes políticos lá. Então eu não sabia quem ia falar, em nenhum momento passaram quem era a pessoa que estava representando, que queria falar na tribuna. Nós propusemos uma reunião ali atrás do plenário, do mesma forma que fizemos com o pessoal da Fiação Limeirense, com os motoristas, cobradores. Não foi aceita, eu fiz essa proposta por 3 vezes, não foi aceita. Não sendo aceita, eu me senti que eles não queriam conversar, apenas queriam se manifestar, e vamos dar continuidade à sessão. Depois, nova conversa, eles resolveram conversar, foram ouvidos por uma Câmara aberta, a Casa do Povo, é uma situação que nós temos que resolver. Se há uma lei e tem que alguma coisa ser mudada, não é dessa forma, apenas temos que conversar e ver o que tem que ser mudado. Novas reuniões podem ser feitas, né? Bom, muito obrigado. Ex-presidente da Câmara, Sidney Pascotto, falando com a gente sobre o que aconteceu ontem. Mas em linhas gerais, nós mostramos aqui, vereador, os protestos e depois a conversa. Eu acompanhei, estava lá, os vereadores ouviram a categoria, se propuseram a ajudar. A comissão do Vaguinho, da Santa Luzia, que cuida da área do transporte, vai se reunir com esse pessoal. Agora, Lemão, em linhas gerais, o que a Câmara pode fazer
se o decreto já foi publicado, porque a gente tem que citar isso, Renata. O projeto já foi aprovado, foi e voltou, teve audiência pública, o próprio Lemão, ele chegou a dizer para os motoristas de Uber que eles precisavam realmente se organizar, porque cada hora tem uma liderança, cada hora é um que aparece nas reuniões. Isso talvez não é culpa deles, né? Eles estão no direito deles ali, mas como é que fica agora para a Câmara? O que pode ser feito, o Lemão, se o decreto já foi publicado? Olha só, primeiro nós precisamos saber o que eles querem, né? Porque até então, que nós estamos entendendo que eles querem que seja retirado esse decreto, que essa lei que foi aprovada pela maioria da categoria do Uber que participou daquelas reuniões. Mas teve o Rogério, que acabou falando em nome do pessoal lá, se bem que ele não se diz o representante, mas falou em nome do pessoal a maior parte do tempo. Você estava lá, Nani? Agora nós estamos começando a entender o que eles querem. Eu até citei que eu não conhecia o Rogério nas outras reuniões com representantes do pessoal do Uber, que se dizia associação essas, que tinha 2 associações, inclusive, foi feito um acordo, foi mudado valores de multa, foi se adequado da melhor forma possível para ser votado. Agora, esse agora é um novo grupo, né, que já que são 1.300, segundo ele citou lá. São outro pessoal que a gente ainda não conhece, não sabia o que eles querem, quais são as reivindicações. Então, nada mais justo que eles estarem na comissão do transporte. A vereadora Érica Tanque, como líder do governo, também vai marcar uma reunião com o prefeito, que eles falaram que isso era impossível. Eu não sei de onde eles tiram. Se tira essas coisas que não dá para conversar com o prefeito, que não se dá para conversar com os vereadores. Nós estamos lá. O prefeito está lá, são categorias, são pais de família, são munícipes, que tem que ser ouvido. Agora, primeiro, a gente tem que saber o que está acontecendo, né? Agora, ficar gritando, fora Botion, fora, é que não vai ter sessão, e nós não sabemos o que está acontecendo, não dá para a gente ouvir esse pessoal, a gente quer ouvir. Tanto que abrimos o espaço 20 minutos lá atrás para a gente conversar. Mas, a primeiro momento, não quiseram, mas depois aceitaram, e eu acho que é dessa forma que vão caminhar. Se precisar revogar, mudar alguma coisa, tem que ser estudo e fazer. Se precisar fazer, vai ser feito, mas tem que ter conversa. Muito bem, então, Sidney Pascotto, Lemão da Jeová Rafá, presidente da Câmara Municipal de Limeira, obrigada por sua participação e esclarecimentos. Uma boa tarde. Obrigado, Renata, pela oportunidade. A Câmara está sempre aberta à Rádio Educadora, aos meios de comunicação. E o que vocês precisarem, estamos lá. Lembrando sempre, lá é a casa do povo. Lembrando que nós temos a tribuna. A pessoa pode como eles queriam tribuna, era só se inscrever na tribuna até as 4 horas. Nós temos 2 tribunas de 5 minutos e uma tribuna de 10. Mesmo ontem, como tinha entrega de título, não tinha tribuna, nós poderíamos abrir um espaço, sim, desde que soubéssemos, pelo menos, Renata e Nani, o que era o assunto. Sabíamos que era Uber, mas nós tínhamos que ter conversado antes, alguma liderança, alguém que representasse, nos explicar para poder dar a tribuna, porque também a gente fica sem saber o que está acontecendo, fica difícil. Obrigada, então, Lemão. Boa tarde. Boa tarde a todos, os ouvintes. 1h55. Vamos, então, ao Limeira em 1 minuto. Informação com credibilidade. Educadora, muito mais que rádio. Na Educadora, Limeira em 1 minuto. Educadora Notícia. A retomada consistente do mercado de trabalho ainda é um cenário muito distante do atual, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, divulgada pelo IBGE. Isso porque o mercado de trabalho no Brasil continua sustentado por vagas de baixa qualidade, deixando parte dos brasileiros no subemprego e achatando os salários. A população ocupada cresceu 1,2% no trimestre de março a maio, na comparação com fevereiro. Porém, das mais de 1 milhão de pessoas que passaram a trabalhar no período, mais da metade está trabalhando menos do que gostaria. E quem está conseguindo emprego acaba recebendo um salário menor.
Ouça e veja a programação da Educadora no rádio, na internet, no celular e nas redes sociais. Inscreva-se no canal da Educadora no YouTube. Curta a página da Educadora no Facebook. Baixe o aplicativo da Educadora, é de graça, é o do ícone vermelho. A Educadora é a rádio que virou TV. Tayla Ramos para o Departamento de Jornalismo. Educadora Notícia. Você está conectado em todas as plataformas. Educadora Meio-Dia. Muito mais que rádio. Educadora. Em março, Limeira atingiu o maior consumo de água dos últimos 6 anos. Se cada morador de Limeira ficasse 1 minuto a menos no banho, seria possível economizar uma piscina olímpica por dia. Você ouviu? Só 1 minuto a menos. Em um ano, esse volume chegaria a 1 bilhão de litros de água economizados, ou o suficiente para abastecer Limeira inteira por um mês. Sim, 1 minuto a menos no banho é o mesmo que água para Limeira inteira por um mês. Não vacile. Tome banhos mais rápidos, reaproveite, economize. Aquele 1 minuto faz toda a diferença. BRK Ambiental. Já estão abertas as inscrições para o curso de CIPA da Unimed Limeira. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho. Atualize-se. O curso atende a NR5, inclui material didático, coffee break e será realizado de 13 a 16 de agosto, das 8 às 13 horas. Inscrições até o dia 6 de agosto. Inscreva-se já pelos telefones 3404-8440 e 3404-8437. Corra, as vagas são limitadas. Unimed Limeira. Cuidar de você. Esse é o plano. Educadora no Facebook e no YouTube. Atenção! Se você se envolveu no acidente de trânsito e se machucou, você tem direito a receber o seguro DPVAT. A vítima pode até ser menor de idade e não precisa ser habilitada. Pode estar certa ou errada, que mesmo assim recebe a indenização. O seguro DPVAT indeniza a todas as vítimas de acidentes automobilísticos. O seguro DPVAT paga até R$ 13.500 que você recebe em um mês. Vá até a Esperança Seguro DPVAT e informe-se. Avenida Antônio Ometo 836, Vila Cláudia, 50 metros abaixo da Santa Casa. Só a Esperança DPVAT paga mais. Vem aí! Rodeio de Limeira 2019, em setembro. Aguarde! Educadora, emissora oficial do Rodeio de Limeira. Educadora no Facebook e no YouTube. Café Kill é o mais gostoso, mais encorpado. Kill, o café de Limeira. Vai dar Brasil, vamos galera, Casas Bahia te devolve uma parcela. Tem promoção na área. Deu Brasil, uma parcela sumiu. Se o Brasil for campeão, a Casas Bahia devolve a última parcela. Aproveite as ofertas do dia e participe. Smart TV Samsung 43 por apenas R$ 1.699. E você ainda pode pagar em 14 vezes sem juros no cartão Casas Bahia. Casas Bahia te devolve uma parcela. Saiba mais no site e no app Casas Bahia. Todo dia, você sabe que para ficar bem informado é só se ligar. Jornalismo Educadora, isento, imparcial, atuante. A notícia em tempo real em todas as plataformas. Jornalismo Educadora. Compromisso com o povo. Compromisso com a verdade. Educadora. Muito mais que rádio. Vem nessa onda. Operação Preço Baixo, Savenhago. Ainda mais ofertas. Preço baixo em todas as sessões. É a grande operação de economia Savenhago. Ofertas imperdíveis para você. Leite longa vida Jussara 1 litro, 2,15. Pagando com o cartão Savenhago 1,95. Arroz tipo 1 Serra Azul 5 quilos 9,90. Frango inteiro congelado Big Frango quilo 4,95. Óleo de soja soia 900 ml 2,68. Parcele em até 3 vezes no cartão Savenhago. Operação Preço Baixo, Savenhago.
São muitas ofertas. Aproveite! Vem aí! Rodeio de Limeira 2019, em setembro. Aguarde! Educadora, emissora oficial do Rodeio de Limeira. Alô pessoal, aqui é o Geraldo Luiz, apresentador. Você já conhece o plano de assistência funeral Bom Pastor? A Bom Pastor está há 40 anos prestando serviços funerários com planos de assistência funeral regulamentados por lei federal. Uma estrutura completa, profissionalismo, solidez e experiência. No momento da perda de um ente querido, você pode contar com o Grupo Bom Pastor. Ligue 0800 177 227. Grupo Bom Pastor. Servir, amparar e tranquilizar. Muito mais que rádio. Educadora. Os temas locais em pauta. Educadora Meio-Dia. Horas e 3 minutos, a gente está indo embora, mas claro, vou falar da Autoescola Êxodos, também parceira do Educadora Meio-Dia, que resolve todos os problemas que você tem junto ao Detran, facilita o pagamento e olha só, faz ainda a licença, a transferência do seu veículo em 2 vezes sem juros, parcela os seus documentos em 18 vezes iguais. Autoescola e despachante Êxodos. Grande abraço ao Marcelo Assis. Fica na Avenida Fabrício Vanpré, 266, no Jardim Piratininga. O telefone é 3451-8787. Muito obrigada por sua audiência. E você fica agora com o grande Edmundo Silva. Tchau, gente!